Olá, olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho, né, o canal da família Biabe. Bi de Biancardi e Abi de Abreu, gente, é a nossa família, tá? São os nossos sobrenomes. Espero que vocês gostem aqui do conteúdo. A gente vai trocar muitas figurinhas, porque eu acho super importante essa troca aí de experiências, né, de familiares, de profissionais, porque às vezes a gente fica um pouco perdido. E quando a gente ouve alguns relatos, acaba juntando algumas peças, não é verdade? Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Biancardi, mãe de 3 pimpolhos, o Gustavo, a Camille e a Beatriz. Gustavo e Camille são autistas e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como eu identifiquei as primeiras características no Gustavo. Gustavo já é um rapaz de 15 anos, ai gente, tá maior do que eu, já 1,76 m e eu acho que vai continuar crescendo. E enche a gente de orgulho, não é verdade? Porque a gente passa por tantas coisas quando eles são menores e vendo assim crescer, desenvolver, a gente é mãe de orgulho, não é verdade? A mãe, o pai, o familiar. Tenho certeza que vocês estão passando por isso também. Bom, o que aconteceu, gente? Eu tive uma gestação bastante complicada do Gustavo e precisei ficar internada algumas vezes, tomei medicações, mas enfim, graças a Deus nasceu com saúde. O desenvolvimento dele foi dentro do esperado. Ele engatinhou, sentou, andou, falou tudo dentro do esperado, dentro da normalidade, tá? Para um bebê. Quando foi com 11 meses, eu precisei voltar a trabalhar fora e tive que colocá-lo na creche. Na creche, a adaptação foi muito difícil. Ele chorava muito, e é um choro assim, de dor. Não sofria, eu sofria, ele sofria, todo mundo que presenciava sofria. Mas a gente sabe que a adaptação escolar é um processo às vezes difícil para algumas crianças, né? Então a gente precisava passar por aquele processo também. Graças a Deus encontramos um anjo dentro dessa creche, uma tia muito querida que o acolheu com muito amor e nos ajudava nesse processo tão doloroso. Ela já mora com o Papai do Céu, mas até a sua partida nós continuamos a nossa amizade, porque o Gustavo criou um amor tão grande por ela que era como se fosse da família mesmo. E o que acontecia? Esse processo durou muito tempo. Ele permitia somente, na maioria das vezes, que ela trocasse, desse comidinha, né? Quando ia uma outra pessoa, o sofrimento era muito maior. Mas, infelizmente, a gente precisava passar por aquele processo. Quando ele estava para fazer 2 anos, nós precisamos mudar de cidade. Gente, aí o negócio embolou, tá? Primeiro, que ele não aceitava a casa nova, ele falava que estava errada, estava errada, estava errada, estava errada, estava errada. Que a gente tinha que voltar para casa nossa, né? A nossa casa, na cabecinha dele. E nós tivemos que colocar em outra creche. Gente, começou aquela luta de adaptação. E graças a Deus também encontramos outra Anja, tá? Que é minha amiga até hoje, já temos aí 13 anos de amizade. Nossas famílias já se misturaram, viramos comadres, compadres, já é da família, há muitos anos. E ela também o acolheu com todo amor e carinho. Ele permitia somente que ela trocasse ele, cuidasse. E se fosse outra pessoa, era um estresse sem limites. Ele começou a criar algumas rotinas muito fixas a partir de 2 anos de idade. E foi onde a gente começou a perceber realmente essa reviravolta. Foi aos 2 anos. Por quê? Aquele bebê que era sociável, que ia com todo mundo, que gostava de bater palmas, cantarolar, mudou. E ele gostava muito de brincar isolado, até mesmo na escolinha. Ele gostava de brincar somente com um único amiguinho. Toda vez que ele procurava alguém para brincar, sempre era esse mesmo amiguinho. Ele tinha a rotina de sentar na mesma cadeira, gostava que fosse para a escolinha com o mesmo tênis, a mesma meia, o mesmo lanchinho. Então, assim, ele começou ele mesmo a criar uma rotina muito fixa. Quando eu tentava mudar um móvel dentro de casa, por exemplo, vou trocar essa cadeira de lugar. Nossa, era um estresse absurdo. Ele sentava no lugar, que era da cadeira, anteriormente, e ficava chorando que tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E aí, gente, comecei a me preocupar com essas coisas, porque não é comum num bebê de 2 anos se preocupar com a troca de móveis dentro de casa. Ele descobriu a portinha do armário da cozinha. Ele entendeu que se ele fizesse o movimento várias vezes, começava a fazer um nheco-nheco, sabe? Aquele barulho enjoado. Ele sentava ali e ficava 2, 3 horas, se eu não intervisse, fazendo aquele manejo da portinha, abrindo e fechando para ficar ouvindo aquele barulhinho. E eu podia chamá-lo para qualquer coisa, ele fingia, né? Hoje a gente entende que ele não queria me responder, mas a sensação era essa mesmo, que ele fingia que não estava me ouvindo. Só que até a gente entender tudo isso é um processo doloroso. A gente acha que a criança está fazendo pirraça, está fazendo birra, está fazendo hora com a nossa cara, não é verdade? É tudo muito difícil até mesmo para a gente compreender, né? Enquanto mãe, enquanto pai, de saber o que está acontecendo ali de verdade. E aí, o que aconteceu, gente? Várias outras coisas começaram a aparecer. Gustavo
ele começou a ficar muito irredutível com não, ele ficava muito bravo. No início ele ficava rígido, né? Super chateado, rígido. Depois, quando ele ficou ficando maiorzinho, com 3, 4 anos, ele começou a jogar as coisas no chão, a bater a cabeça dele na parede, a bater a cabeça no chão, e aquilo me deixava desesperada, porque ele não se importava de se machucar. Teve vezes dele abrir a cabeça dele com 2 batidas de tão forte que era, e aquilo me deixava enlouquecida, porque a gente, enquanto mãe, a gente não quer ver o nosso filho fazendo essas coisas e se machucando, né? Então eu tentava de todas as formas para ajudar, mas eu não tinha também muito conhecimento sobre o que estava acontecendo. E aí vem os julgamentos, né, gente? Nós somos julgados e condenados o tempo todo. Ai, isso é birra, a mãe não sabe criar. Ai, isso é sua culpa, que você não bota de castigo suficiente. Ai, olha, para de bobeira, porque daí o filho da fulana curou no chinelo. Ah, se fosse filho meu, eu já teria curado isso de outro jeito. Então as pessoas vão falando besteiras na nossa cabeça, gente, que a gente nem sabe mais o que a gente está fazendo, se é certo, se é errado, o que está acontecendo. Você às vezes acaba se culpando por você não saber lidar com aquilo dali. Aí você mesmo começa a se criticar, achando que você realmente não é uma boa mãe, eu não sei ser mãe, eu não sei cuidar do meu filho. Enfim, muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e você vai se perguntando e vai gerando muitas dúvidas e questionamentos. E aí, o que fazer? É difícil, né, gente? É muito difícil. Olha, eu falo a verdade pra vocês. O início pra gente foi muito mais difícil. Os primeiros anos de vida foram muito mais difíceis. Mas olha, calma, respira, que a boa notícia é, vai dar certo, tá, gente? Vai dar certo. É um dia de cada vez, tá? É um dia de cada vez e a gente vai seguindo aí a nossa caminhada. Bom, voltando lá às características do Gustavo. Gente, então, uma coisa que ele não tinha quando era bebezinho era a seletividade alimentar. Ele comia de tudo. Depois dos 3 anos, acabou. Começou a cuspir, botar pra fora, não aceitava, queria comer sempre a mesma coisa todos os dias, e aquilo me incomodava muito, porque a gente sabe que, né, a criança precisa de vitaminas, proteínas, né, e tudo aquilo que é necessário, mas estava muito difícil. Ele começou a ficar muito rígido, muito brabo, e começou a fazer pirraças, né, que na verdade a gente não sabia identificar ainda o que era pirraça, o que era birra, o que era crise. É muito difícil a gente identificar no começo, então a gente acaba misturando tudo, não sabe se tá fazendo certo, não sabe se tá fazendo errado. Gente, nós levamos dos 2 anos, foi quando eu comecei a identificar essas características nele, até os 7 anos e meio, procurando profissionais que realmente nos ajudassem. E eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Dos 2 aos 6, nós só encontramos profissionais que mais atrapalharam do que nos ajudaram. Fizeram a gente perder dinheiro, a gente sabe, né, gente, o quanto suado é a gente pagar as terapias, os tratamentos, as medicações, as consultas. Na época do Gustavo, não existia quase opção alguma pelo SUS, então a maior parte era pelo particular. Quando a gente achava alguma coisa pelo SUS, não funcionava, o profissional não entendia sobre autismo. Então, aquilo dali foi também me deixando bastante cansada, angustiada, porque eu queria ajudar meu filho, e eu já estava sendo taxada como a mãe, sabe aquela mãe assim, ah, essa mãe não sabe criar o seu filho? Até eu já estava achando que eu não sabia criar meu filho, porque o Gustavo era uma criança, nunca foi, ele tem um TDAH, mas não pelo lado da hiperatividade, é pelo lado da distração, do esquecimento, que é gravíssimo nele, mas isso a gente só descobriu também ele depois de adolescente, tá? Então, o que acontece? O Gustavo, se a gente fosse no supermercado, no consultório médico, ele sentava e ficava de boa, parado. Eu tinha que estimular para ir no banheiro, estimular para comer alguma coisa, porque senão ele ficava ali, ó, bonzinho. Levava um carrinho dele e ficava ali, ó, horas a fio ali, balançando aquele carrinho ali no chão. Então, as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas você tem um filho que todo mundo gostaria de ter. Porque ele é super comportado, super quietinho, isso é coisa da sua cabeça. Então, o que ele faz na escola é pirraça. Entendeu? Então, assim, você começa a ficar realmente em dúvida se realmente era uma pirraça, se não era uma pirraça. Então, assim, sofremos muito, eu, o pai dele, ele, durante muitos anos, porque até a gente entender se realmente era pirraça ou não, demorou um processo aí de muitos anos. Encontramos muitos profissionais ruins, e quando ele estava com 7 anos, com a graça de Deus, encontrei uma psicóloga abençoada, que foi ela que me orientou, me acolheu, ela realmente concordava comigo. Gente, nessa época que eu encontrei com ela, já tinha um portfólio dessa largura aqui, tá? Eu guardei tudo durante os anos todos. Exames, medicamentos, tratamentos, os médicos por quais a gente tinha passado, relatórios de pedagogo, relatórios de professores, eu queria tudo ali guardado,
Porque eu sabia que tinha alguma coisa. Como eu era estudante de pedagogia, e na pedagogia a gente tem algumas disciplinas de educação especial, eu comecei a perceber que tinha alguma ligação com a síndrome de Asperger, né, dependendo de como a pessoa pronuncia, que nem é usado mais esse termo hoje, mas ele se encaixava muito nessa classificação na época. Então, eu queria encontrar profissionais que realmente entendessem de autismo para que pudessem me orientar. Mas o que eu fiz também durante esse processo todo? Eu não fiquei esperando fechar o laudo dele para fazer uma intervenção, tá? Mesmo não encontrando profissionais, né, até os 7 anos, eu comecei a estudar sobre o assunto e eu mesma comecei a praticar com ele algumas intervenções. Que isso daí eu vou contando para vocês ao longo dos nossos vídeos, senão isso aqui vai ficar enorme, a gente vai ficar aqui, ó, 7 horas conversando só sobre esse assunto. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Contei um pouquinho para vocês agora como eu comecei a identificar os sinais no Gustavo e a gente vai prosseguindo aí para os próximos vídeos para a gente continuar esse papo, tá? Senta que lá vem história, parte 1. Aproveita aí para você já divulgar para os seus amigos, compartilhar aqui o nosso canal, porque nós vamos ter muitas histórias aí, parte 2, parte 3, parte 4. E, gente, olha, são 15 anos, né, convivendo com o autismo. Tem história pra caramba aí pra contar pra vocês, tá bom, gente? Um grande beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho. Acho super importante essa nossa troca aí que a gente consegue se fortalecer, não é verdade? Olha, o que vocês precisarem, eu aqui como mãe, eu como profissional, eu já tenho alguns anos aí já nessa caminhada, então se vocês precisarem de mim, a gente está aqui também para ouvir, para contribuir aí, para que você tenha também uma caminhada leve, feliz, alegre. Gente, diagnóstico não é o fim, tá? Ter um filho com autismo não é um fim. Eu vou ser bem sincera para vocês, tá? Que o autismo, ele me fez enxergar coisas que antes eu não enxergava. E como pessoa, né, como ser humana, eu acredito que eu acabei me tornando, assim, um pouquinho melhor por conta do autismo. Então, tem a parte ruim, gente. Tem muita história ruim, mas também a gente tem muita história boa, muita história de superação, muitas alegrias aqui para compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que se você ainda não tem essas histórias para compartilhar com a gente daqui a pouquinho, as suas também só serão vitórias, viu, gente? Com a graça de Deus. Calma seu coração se você estiver aflito aí com um diagnóstico recente. Acalma seu coração se você estiver nesses processozinho aí dos primeiros anos. Vai dar certo, viu, gente? Graças a Deus, hoje a gente tem muito conhecimento, hoje a gente tem muito material na internet e muitos profissionais se especializando de verdade nessa área que pode nos ajudar. Grande beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um joinha aqui pra gente, para que o canal compartilhe com mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho para você não perder nada. Beijo, fui!